Come sta, mio amico? Tutto bene? Ciao Luciana. Emilio, anche io parlerò in portoghese perché il mio libro con Marco Tonetti è scritto in portoghese, allora io parlerò in portoghese. Hello everyone. I would like to speak in Portuguese because the book I wrote with Marcos Tonetti is in Portuguese. Then I will speak in Portuguese and explain to you, ok? Bom, pessoal, eu tenho uma satisfação imensa de estar nessa oportunidade mais uma vez com a queridíssima professora Luciana, a quem eu falei agora há pouco. É muito bom te revê-la. Professor Ângelo, professor Emílio, meu caríssimo amigo investigador Marcos Tonetti, que está também presente neste momento, coautor deste livro, que eu buscarei traçar algumas linhas, porque foi reservado, salvo engano, um tempo de 10 minutos aí, mas suficiente para eu traçar as linhas mestras aí com vocês e espero que seja um aperitivo para que vocês possam interessar-se pela temática e mergulhar, né, como eu e o Marcos Tonetti nos interessamos. Trata-se de um livro que tem o seguinte título: Algoritmocracia, dois pontos. Utopia, distopia e ucronia. Apesar do trava-língua e das três vertentes, né, utópica, distópica e ucrônica no sentido de imaginário, na verdade, essa pequena obra tem a pretensão de explorar em 5 artigos, porque foi um apanhado de 5 artigos jurídicos, mas também de conteúdo de ciência política, social e filosófico, demonstrar como os algoritmos, ou seja, o manuseio em concreto da inteligência artificial, vem impactando nas nossas vidas, nas vertentes da ciência política, com o título provocativo que nós fizemos, Algoritmocracia. Todo o poder emana de quem? Que pela Constituição brasileira disse ser do povo. Mas será que é? A que grau o povo ele é, a sociedade civil ele é manipulado na realização dos seus objetivos políticos, realização de obras públicas e etc. Nós sabemos que os algoritmos, eles, uma vez manuseados pelas grandes redes, né, pelas famigeradas Big Techs, têm um condão de assimilar uma quantidade enorme de dados pessoais nossos, em que, depois de coletados, eles são manipulados e direcionados, muitas vezes não para atender interesses nossos, mas interesses de muito poucos. Então, até que medida, né, essa opacidade, essa falta de fiscalização das Big Techs pode repercutir no exercício cívico mesmo da cidadania dos brasileiros em questão, né? Porque o livro trata-se de uma situação regional, apesar de eu ter certeza que o impacto dele é global. Um outro artigo, ele busca demonstrar que, negativamente, infelizmente, no Brasil, alguns algoritmos, na aplicação no processo penal, têm servido como fonte de recrudescimento de discriminação, seja por gênero, etnia, raça, etc. Ou seja, a depender dos parâmetros de controle que se estabeleça na construção desses algoritmos, existe uma radiografia muito perversa de determinada camada social que é atingida no reconhecimento de face, por exemplo. E isso é muito perturbador, para se dizer no mínimo, e ao máximo provocando muitas vezes prisões injustas e condenações injustas. Um outro artigo, ele busca delinear como a algoritmocracia vem tratando e impactando nos movimentos migratórios, seja no âmbito regional aqui, brasileiro, seja no âmbito europeu, seja no âmbito de qualquer outro país. Porque, na verdade, a linha tem um seu máximo denominador comum, digamos assim. O que isso significa? Também, a depender de como os algoritmos sejam manuseados ou manipulados, uma etnia, uma raça, um credo pode ser colocado como parâmetro discriminatório
para facilitar ou dificultar o ingresso de imigrantes em uma determinada nação, por exemplo. E isso também revelou-se para nós, para mim, para o Dr. Marcos Tonetti, como algo muito preocupante e que pode ter impactos, pode ter e está tendo, infelizmente, pessoal, no livre trânsito dos seres humanos em determinadas nações. Brasileira, notadamente com relação ao que se vem observando há muito pouco tempo com a imigração venezuelana, com a imigração haitiana e por aí vai. E no âmbito europeu, eu não preciso dizer o impacto que as guerras que lá estão eclodindo têm impactado, né, eu poderia dizer, em uma diáspora, né, em um êxodo de milhões de pessoas em que muitas vezes a entrada ou a saída delas em determinadas nações são feitas de uma maneira muito seletiva e perversa. Passa adiante um outro artigo que também foi explorado por nós, trata da aplicação da algoritmocracia no Poder Judiciário brasileiro. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, nós sabemos que o Superior Tribunal de Justiça já utiliza inteligência artificial para fazer rastreamento, para fazer uma radiografia de processos que serão admitidos ou não admitidos, em sede de repercussão geral, recursos repetitivos e por aí vai. Com certeza, o grau de eficiência da máquina judiciária pode aumentar e muito, a depender de como se utilize, como se manuseie esses algoritmos com o objetivo de qualificar a possibilidade de decisão judicial. Mas aí eu pegando um gancho tão bem realizado pela professora Luciana, não podemos esquecer que muitas vezes as questões a serem decididas não são unicamente de direito, mas de fato. E tem pessoas, seres humanos por trás desses processos. E temos que ter cuidado se essa seletividade não pode impactar de forma negativa no julgamento de um processo, nem chegando a comentar que o conteúdo decisional tem que ser humano, sobretudo humano, né? Não podemos deixar delegar para que uma decisão de mérito seja realizada por máquinas, inteligências artificiais, em um sentido em que pode impactar de uma forma muito negativa, colocando todo mundo em um mesmo pacote e não se realizando o distinguish das suas situações jurídicas para uma correta e justa aplicação do direito. E, por fim, e não menos importante, nós fizemos também um artigo científico de conteúdo mais filosófico, a algoritmocracia e a vaporização do eu. O que seria isso, Eu acho que nós estamos hoje em uma sociedade extremamente líquida, para pegar o bonde de Zygmunt de Bauman, né? É que hoje em dia, a massificação de informação e de personalidades é algo que, para mim, se revela estarrecedor, uma vez que os algoritmos eles têm um condão de formar bolhas informativas, mas dentro dessa bolha tratar todo mundo como se fosse uma coisa só, o que também é muito preocupante, uma vez que você não coloca o indivíduo na sua condição realmente existencial única, tratando todo mundo como se fosse a mesma coisa, e muitas vezes, ao invés de construir pontes entre as pessoas, na verdade, dinamita-se as pontes, destrói-se as janelas da vida que poderiam ser construídas para humanizar mais a pessoa e não automatizá-las, né? Então, a vaporização do eu seria mais ou menos nesse sentido, até onde nós já fomos dissolvidos pelos algoritmos que nos tratam não como numa perspectiva kantiana, né, como um fim em si mesmo, mas um objeto para atingir um determinado objetivo. Muitas vezes apenas comercial e nada existencial. Pois bem, professor Emílio, essas são as linhas mestras. Eu gostaria, se o professor autorizar, disponibilizar aqui no chat os endereços, né, onde essa obra ela tem sido divulgada na Amazon e pela editora Dialética, para quem tiver interesse, poder ou adquirir, ou então visualizar as informações básicas nesses próprios sites. E também coloco à disposição o meu e-mail no chat para
eventual troca de ideias, debate, porque esse é o objetivo maior, ao fim e ao cabo, entre os pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, vamos lá, vamos construir um futuro utópico, distópico ou crônico imaginário. O imaginário é uma grande interrogação e eu espero que nós possamos tirar o melhor proveito possível deles, né? Muito obrigado. Eu que agradeço.